Oi, pessoal, meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil, minha gente. Uma salva de palmas! Muito bem, estamos muito animados nessa edição especial em São Paulo. Sim, estamos aqui fazendo o quê? Um cata na galera, porque tem muito profissional bom, não é? E a gente tá assim, no laço, capturando um por um, né? Então você fique ligadinho nessa edição especial, que tem muita coisa boa vindo. Aliás, se você não está inscrito no canal, já se inscreve. Me dá essa bola, né? Me dá essa moral. Se inscreve, já deixa seu joia, comenta, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube vai entender a relevância desse assunto, entregar para mais e mais famílias, né? O intuito do canal é compartilhar informação gratuita e de qualidade, né? É democratizar um pouquinho o acesso a bons profissionais, a pessoas do ramo. Então, ajuda a fortalecer, né, essa comunidade, um vai passando para o outro e juntos a gente consegue aliviar um pouquinho nossa jornada, não é mesmo? E, aliás, falando nisso de apoio e rede de apoio, eu queria agradecer a patrocinadora que, né, proporcionou que a gente viesse aqui para São Paulo produzir todo esse conteúdo aqui para vocês. Então, meu agradecimento à Clínica Singular, da Gisele Albuquerque. Ela é psicopedagoga em São José do Rio Preto, uma grande amiga minha. Gi, um beijo para você, muito obrigada. A gente realmente precisa desses apoiadores, né, para continuar. A gente sabe, o pessoal aí que está por trás não tem noção dos perrengues e a luta, né, para a gente conseguir trazer tudo isso aqui. Então, roda aí o videozinho da Clínica Singular. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação. A Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos. Sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia ABA, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. E é isso, pessoal. Você que for aí de Rio Preto e região, dá uma conferida na Clínica Singular. Tem muitos profissionais, a Gi é maravilhosa, pode falar, ó, a Mirela que mandou, ela que falou que aqui é bom e cobra lá, pode cobrar mesmo, põe meu nome na jogada, ela acolhe todo mundo, ela tá sempre estudando, se atualizando, a Gisele não para. E quando a gente encontra pessoas assim, a gente tem que colar, né, porque dali sai coisa boa, tá bom? Então agora vamos para o nosso tema, minha gente, falaremos o quê? Sobre ecolalia e processamento Gestalt. Você não sabe o que é isso, eu também não sei, por isso estamos aqui para aprender junto, não é mesmo? Então, recebam minha convidada, fonoaudióloga maravilhosa, que veio aqui para bater esse papo. Recebam Ana Lúcia Cozonara, uma salva de palmas! Obrigada pelo convite, Mia. É um prazer enorme estar aqui. A gente fica ansioso para participar, para ganhar caneca. Então, Obrigada. Tá vendo? Mas eu fazia tempo que eu tava aqui, assim, você. Mas eu não queria fazer live, eu queria tentar esse encontro pessoal, né? Sentido, então, muito mais gostoso. Não tendo como, eu faço live, né? Assim, para não deixar de trazer o conteúdo, né, pro canal. Mas é tão melhor, assim, presencial, né? Tipo, o formato de podcast, é isso mesmo, né? Então, por isso, eu já tava ali, mas eu tava esperando essa oportunidade de vir em São Paulo pra gente gravar. Fiquei feliz que foi possível. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com todo mundo. E esse propósito faz todo sentido para mim, então te agradeço muito. Ai, não, obrigada por contribuir aqui com o conteúdo aqui pro pessoal. Com certeza. Esse tema de hoje, bom, ecolalia é muito popular entre a gente, né? As mães leigas, todo mundo já ouviu falar em ecolalia. Mas processamento Gestalt, eu estava te dizendo, que eu ouvi pela primeira vez no seu perfil. Foi ali que eu vi, né? E tem muita dúvida sobre ecolalia, eu tive muito também, é bom, não é?
né? Isso faz parte, não faz? E aí, como que funciona, né? Você está há 25 anos trabalhando Sim. na fonoaudiologia diretamente do autismo, né? Sim. A gente até estava conversando antes, né? E estava te contando que quando eu comecei na fonoaudiologia, bom, aquela fonoaudiologia que eu aprendi lá não existe mais, né? A gente, principalmente no autismo, né? As coisas vão se transformando todo dia, né? A gente não para de estudar, de fato, mas não é que a gente, né, é doida e hiperfocada, é porque precisa, todo dia tem coisa nova. E você estava falando, né, que quer aprender sobre Gestalt, e eu vou contar para vocês que eu também estou aprendendo sobre Gestalt, porque, de fato, hoje, né, não é um tema novo, tem pesquisas aí da década de 60, 70, mas hoje, né, isso está vindo com força em relação ao autismo. Eu estava até pensando, nossa, eu aprendi umas coisas de Gestalt na faculdade e tal, mas nada direcionado para o autismo e nada que tivesse uma teoria tão forte em relação, principalmente às questões da ecolalia. E lá, quando eu comecei, né, a gente tentava fazer o quê? Extinguir ecolalia. Ecolalia, era isso, né? Estereotipias em geral. O que é ecolalia? Para quem não sabe, o que é? Ecolalia é a repetição, né? Antigamente a gente achava disfuncional de algo que a criança ouviu imediatamente ou pode ser algo que ela ouviu anteriormente. Então, tem ecolalia imediata, né? Que, por exemplo, eu faço uma pergunta para a criança e digo: você quer sair? E ela me responde: você quer sair? E a ecolalia tardia é quando ela traz um conteúdo de um outro momento. Então, pode ser de um desenho, pode ser uma fala da mãe, algo que ela ouviu na escola. Então, ela traz o mesmo recorte para um outro momento, que às vezes parece esquisito, mas que quando a gente vai olhar, de fato, né, é muito comum da gente conseguir encontrar uma função. Quando a gente não encontra uma função é porque a gente não encontrou, mas geralmente ela tem uma função. Uma função. Lá atrás, né, 25 anos atrás, a gente não tinha esse entendimento. A gente achava que era disfuncional e como uma estereotipia que a gente tinha que extinguir. E, né, já há algum tempo, a gente vem estudando as funções da ecolalia e tentando entender qual é a funcionalidade, que por mais que ela não esteja adequada ali, amarrada no contexto, ela pode ser contextualizada em função do que está acontecendo. E, né, há pouco tempo aqui no Brasil tem se falado um pouco mais sobre esse processamento de linguagem diferente, que é a Gestalt, tentando explicar... Desculpa. Tentando explicar. Tá com água. Vou beber. Eu tô com uma água aqui também, ó. Se quiser que reponha, eu ponho. Tenho aqui. Tentando explicar, então, a função, né? O porquê que essas crianças começam a desenvolver a comunicação usando ecolalias, por exemplo, principalmente ecolalia tardia. Então, na verdade, a Gestalt mostra, né, exatamente isso, que as crianças com TEA não têm o mesmo processamento de linguagem da criança atípica. Acontece que, né, crianças típicas também podem ter processamento gestáltico de linguagem, assim como autistas também podem ter o processamento analítico, né? Que é aquilo que a gente sabe. A criança precisa passar, né, pelos pré-requisitos e aí ela começa a falar as primeiras palavrinhas, depois ela combina palavras, tal. Esse é o processamento analítico, né? O gestáltico pode acontecer tanto em crianças típicas quanto atípicas, mas se sabe que pelo menos 85% das crianças com TEA têm processamento de linguagem Gestalt. Então, né, entendendo o quanto que isso é comum. E hoje já se discute até se é 85% mesmo, se não é um pouco mais. Mas entendendo, né, o quanto que isso de fato é comum. E também pensando nas questões da neurodiversidade, né, porque a gente fica só tentando pensar nas crianças, né, para encaixar no padrão típico, né, no desenvolvimento dito normal. Sim. Estamos procurando, né, o normal, mas tudo bem. Mas a gente tem que mudar esse paradigma, né? A gente tem que conseguir olhar através dessa lente para ver como é que a gente também consegue, a partir disso, né, modelar, ajudar e dar outro apoio, né,
para favorecer esse desenvolvimento que acontece de uma forma diferente. Não é igual, então a gente precisa de outras formas de apoiar. Quando você fala em processamento Gestalt, a ecolalia, ela faz parte, ela pode aparecer nesse processamento diferente, que ele não é o típico, o esperado. Exatamente. Então, o que acontece, né? A criança no desenvolvimento a criança, né, com esse processamento analítico, ela parte da intenção comunicativa, lá, né, do chorinho, que vai se desenvolvendo, ganhando função, balbucio, aí ela fala a primeira palavra e disso vai ampliando esse repertório. Então, aprende um monte de palavras, depois, né, junta 2 palavrinhas, vai aumentando a extensão da frase. Quando né, uma criança tem esse processamento Gestalt, né, que é comum no autismo, ela não necessariamente passa por essas fases. Na verdade, é muito incomum. Eu ia falar, você tá dizendo aqui, eu tô rastreando todas as amigas azul, né? Do tipo, será? Não conheço ninguém que passou por esse processamento comum aí, que não fosse o do Arthur. Eu achei totalmente diferente, assim, a aquisição da linguagem dele. E é interessante, né? Porque agora a gente fica pensando assim, faço anamnese, né? Quantas já fiz na vida? E é muito comum, por exemplo, dos pais me falarem que as primeiras palavras foram coisas muito aleatórias, né? As crianças falam o quê? Mamãe, papai, bola, né? Sim. E eles falam coisas que são bem aleatórias. Aleatório. Assim, falava, né, o nome de um desenho, ou falava a fala de um personagem. E tem a ver com isso, porque na verdade a criança, né, que faz o processamento Gestalt, ela está muito mais ligada na entonação, na prosódia, né, envolvida numa frase, né, numa fala, do que no conteúdo linguístico de fato. Tá. E ela faz associações que nem sempre são tão óbvias. Então, por exemplo, no momento que ela não estava bem, que ela se machucou, alguém usou uma expressão, ou naquele momento ela ouviu uma expressão de um desenho, e aí ela cola para aquela situação. Então, toda vez que ela passa por aquilo, pela mesma sensação, ela vai usar aquela frase. E que às vezes, tipo assim, o conteúdo dessa frase não tem a ver com aquilo. Exatamente. Mas ela associou o momento, a sensação, né? Exatamente. Essas associações espúrias, né? Essas completamente aleatórias, nada a ver. Completamente aleatórias. Né? Algumas são fáceis de identificar, né? Mas algumas, né, a gente precisa pesquisar mesmo com a família e checar no iPad, porque a gente às vezes vai lá, né, no iPad e vai pesquisar o que a criança assiste, e aí você consegue fazer correlações em relação, né, àquilo que ela está falando. Às vezes a gente nem sabe que é a fala de um personagem, mas quando você vai lá, você consegue encontrar e tal. E aí, então, né, a criança primeiro, ela faz, né, esse desenvolvimento usando essas ecolalias tardias. Depois, ela usa essas estruturas e começa a modificar. Então, ela começa, por exemplo, né? Ela usa uma frase, eu quero um pedacinho, para dizer que quer comer. E aí, ela consegue, né, manipular isso e falar, eu quero bolacha. Né? Então, ela pega um pedaço e consegue encaixar outro pedaço. Depois disso, né, são as fases, né, do desenvolvimento, quando a gente pensa em Gestalt, né, aí quando ela começa a conseguir manipular essas ecolalias, aí entra na fase das primeiras palavras. Então, muitas vezes, a família acha até que a criança piorou. Porque antes falava uma frase, agora está falando uma palavra só. Mas, na verdade, ela aí passa para uma etapa onde ela vai usar isso com mais espontaneidade, né? Com mais flexibilidade dentro do contexto. E aí, depois, o desenvolvimento da sintaxe, que aí ela vai começar a montar frases, entrar gramática de fato. Mas é um processo totalmente diferente. De ponta cabeça, né? De ponta cabeça. Não, com certeza eu ia pensar isso. Piorou. Sabe, quando a gente vai aprender outra língua, a gente nunca aprende outra língua, assim, né? O professor ensinando, você né, vai aprender a falar
água, cores, não sei o que. A gente aprende expressões, né? Expressões. Ensina a falar bom dia, obrigado, com Isso. licença. A gente aprende as expressões sem necessariamente Um saber por cada um. palavra. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, né, eles estão mais ligados na prosódia da frase do que necessariamente ao conteúdo. E fazem essa relação dentro do contexto. Né, a gente... perdi a ideia. Peraí, deixa eu voltar. Não, porque você estava dizendo que eles utilizam pela prosódia a entonação lembrei mais que eu ia do que o Sim. contexto daquela frase, o que significa aquela frase. E outra coisa que é super interessante é que tem crianças que usam a estrutura da prosódia sem conseguir falar as palavras. Mas, né, é a mesma coisa. Quando você vai olhar no iPad, naquilo que a criança assiste, você encontra aquela estrutura prosódica. Então, é o que a gente chamava de jargão, né? Que a criança fala, parece que ela está falando. Tem uma entonação de uma fala, de fato, mas não tem conteúdo linguístico, assim, né? Que você identifica as palavras. Certo. Porque, de fato, ela está mais ligada na prosódia, na música ali do que ela está falando, do que necessariamente nesse conteúdo linguístico. Então, né, antes de saber, né, sobre Gestalt, a gente já falava, quando a criança está usando jargão, é um sinal de que ela, né, vai começar a usar palavrinhas e tal. E hoje a gente já sabe que são essas fases da Gestalt. Ela, né, primeiro pode falar nesse formato de jargão e depois vem as palavrinhas e depois vai se tornando cada vez mais próximo do espontâneo, do funcional. Nossa, o desenvolvimento, todo o desenvolvimento do Arthur, assim, porque muitas vezes as pessoas veem o Arthur hoje e ele fala muito bem, ele desenvolveu a linguagem, né, comunicativa e tal, e não tem noção do tanto que é diferente o aprendizado dele para tudo. Tipo assim, parece que não tem nada, mas é pouca coisa, né? Não, gente, vocês não têm noção, não tem nada de pouco, é muito diferente. Muito. Então, você olhando o Arthur, contato visual, as brincadeirinhas, para um autista tá incrível, porque é dentro disso. Mas se você põe uma criança típica do lado, ele não sustenta da mesma forma o contato visual. Às vezes ele sustenta em umas horas que nem é tão relevante e outras coisas ele está mais olhando para o lado, mas ele está atento, né? Até as brincadeiras, ele não tem total compreensão dos abstratos, mas ele cria modelos de repertório e ele vai reproduzindo. Então, com o Arthur, eu tenho sempre que pensar em dar modelos, porque não vem, ele não tira. Uhum. Mas eu dou o modelo, ele compreende e ele aplica. Uhum. Então, eu preciso aumentar o leque de modelos, né? Porque só um tipo de resposta é insuficiente. Então, eu estou sempre assim, trabalhando em modelos de respostas e repertório. Né? E quando eu estava até te falando, o Arthur, até 2 aninhos, não falava nada. Nem mamã, nem papá, nada. Não apontava, não fazia contato visual, não brincava a funcionar. O que você for falar, eu vou falar não, também não. Tipo assim. E quando eu comecei a estimular muito ele, e aí ele começou a falar algumas palavrinhas, eu pensei assim, agora vai, né? Agora vai. Só que não. Ele aprendeu a falar algumas palavras, várias até, foi aumentando o repertório de forma... A hora que começou foi aumentando mais rápido, mas ele não se comunicava, falava e não se comunicava. Isso bugava meu cérebro. Porque, tipo, se você fala mamãe, por que você não chama mamãe? Então, ele ainda não tinha entendido a função comunicativa da fala. Sim. Mesmo já nomeando as coisas, né? Então... Se eu estava na cozinha, não era mais fácil ele gritar, mãe, mamãe, tão instintivo, né? Não, ele ia até onde eu estava para me buscar, né? Então, a gente fez muitos treinos em casa para ele entender o quão fácil era. Tipo, utiliza sua voz, menos custoso, né? Você já está falando.
Então, e isso era um negócio que eu achava tão estranho, assim, como, tipo, né, não é instintivo. Sim. Todo o processamento de comunicação é todo diferente. Porque na verdade, assim, na fonoaudiologia a gente chama de pragmática essa parte da linguagem que é a maior dificuldade da criança com TEA. Eu brinco que é como se eles tivessem nascido sem o aplicativo. Veio sem o HDzinho ali, veio vazio. E a gente precisa instalar. Isso. Né? Então, a pragmática dentro da linguagem, né, é o sistema que cuida de intenção comunicativa e função. Quanto que a criança tem de iniciativa, de fato, e para que ela vai usar isso. E, né, isso começa no minuto 1 de vida, que é o mecanismo fisiológico que a criança tem, tem um desconforto físico, tá com fome, tá X, Y, ela chora. Aí, quando ela chora, o adulto atende, traz o reforçador, o leitinho, o carinho, a troca, né, o colinho e tal. E a criança estabelece esse ritmo, que é a tal da troca de turnos, né? Então, se eu choro, eu recebo o que eu preciso, vira a comunicação. No começo é fisiológico, mas quando tem 3 meses, a gente escuta o filho da gente, a gente sabe se está com dor, se está com fome, se está fazendo manha, sim. porque já tem função, né? Apesar de ser um chorinho, mas a gente já sabe tem o choro função. do quê? Exatamente. E isso vai aprimorando, né, até entre o balbucio, que aí já tem treino de prosódia, o treino da precisão, né, da fala, ainda sem essa intenção de dizer uma palavra, mas ao mesmo tempo a criança está treinando toda a comunicação não verbal, está apontando e tal, né? E aí quando chega lá em 1 ano, mamá, tá chamando a mamãe. O adulto, que é o parceiro de comunicação, tá chamando a mamãe, e aí a criança se liga, bom, isso que eu já sei, que já tá no meu vocabulário, né? Que eu já sei o que é, que eu desejo muito, que eu quero, né? Eu consigo dizer. E aí entram as primeiras palavrinhas. Isso tudo é regido pela pragmática e tudo que vem depois, né? Porque para conseguir desenvolver vocabulário, por exemplo, você tem que ter essa parceria, né? De ter a intenção, receber e ouvir e tá ligado, né, nas coisas que acontecem para ir recheando esse vocabulário, que depois vai ser combinado para formar frases e é um processo. Só que ninguém ensina isso para criança, assim, senta, né? Vamos agora eu vou te ensinar qual é a função, como é que você vai pedir alguma coisa. É o que a gente chama de aprendizado implícito, né? A gente aprende ouvindo a língua e criando, né, conexões, interações e tal. Na criança com TEA, esse aprendizado implícito não acontece. Não. E aí, quando você vai ensinar, é que você se dá conta da complexidade disso. Exato. Porque a gente está aqui conversando, quando eu falo o eu sou eu, você é você. Quando você fala, o eu é você e o você sou eu. A gente troca isso o tempo todo. Alguém ensina? Não, ninguém para pensar sobre Não. Como que funciona todo esse desenvolvimento. Ele só acontece. Sim. Né? E aí, né, quando a gente tem que ensinar, porque a criança quando não acontece. Exatamente, é que a gente vai se dando conta. Então, por exemplo, né, eu estou aqui falando de pragmática, que tem a ver com iniciativa e as funções e tal, mas pensa a gente aqui conversando. Eu falo uma coisa, ela causa uma coisa aí na sua cabeça. Você tem que entender o que eu falei, você tem que usar as suas crenças, as coisas que você sabe, o que você tem dúvida. Isso é fração de segundos, né? Fazer 1000 conexões, pensar no que você quer dizer, no que você não pode dizer, porque a gente, né, vive doido de vontade de falar um monte de coisa que não pode. Mas segura. Uhum. E aí, né, em frações de segundos você tem que buscar palavras no vocabulário, organizar, fazer montar a prosódia, não sei o quê, e produzir a fala. Quer dizer, eu tenho a pragmática da iniciativa e eu tenho a pragmática da resposta, né? A função, tudo isso que você tem que coordenar para me responder alguma coisa. E quando a gente está numa conversa, você faz isso em fração de segundos, 1 bilhão de vezes, numa conversa. Imagina, você fica conversando com alguém 1 hora, né? Quantas vezes a gente faz isso? Né? E ninguém ensina nada disso. A gente aprende, né, principalmente nessa fase de aquisição, claro que depois a gente desenvolve, mas essa fase de aquisição eu falo que é o treino, porque na verdade a criança não fala.
E aí ela tá ali, né, absorvendo e aprendendo tudo isso da forma como acontece para depois, né, exercitar isso na fala, mas também já acontece de uma forma não verbal. A criança com TEA, não, a gente precisa ensinar tudo isso. E ensinar tudo isso não é fácil, nem sempre é possível. A gente precisa criar, né, mecanismos paralelos para a criança aprender, nem que seja por treino, de um jeito mecânico, sim, mas é possível, sim, né? Mas não é fácil, porque é como se fosse ensinar uma língua para um estrangeiro. E aí é que tem um link que eu acho que é importante da Gestalt, que é assim, né? A ecolalia pode ajudar muito nesse sentido. Porque, na verdade, né, quando a gente pensa nessas fases do desenvolvimento, né, do processamento Gestalt, quanto mais repertório de ecolalias ele tiver lá no começo, né, quanto mais né, grupinhos ali ele tiver para expressar situações, mais fácil vai ser da gente passar para a segunda fase, que é começar a combinar essas expressões de um jeito diferente, para depois isso né, se tornar cada vez mais espontâneo e mais natural. Que é um pouco a contramão do que a gente fazia antes, né? Não acho assim, eu acho que no Brasil a gente tem uma coisa que é muito ruim, que tudo que aparece começa a ser uma verdade absoluta. Tá. E não é assim também, né? Não é que a Gestalt vai resolver tudo. Não, é uma teoria que explica muita coisa que a gente já pensava antes, né? A gente já estudava a ecolalia, a função e tal. Na verdade, é uma teoria que vai, né, explicar e facilitar alguns processos. Mas, né, eu acho que a gente não pode, né, achar que, então tudo que era feito antes foi perdido, eu só posso fazer com quem entende de Gestalt, terapia com quem entende de Gestalt. Não é isso, né? Eu acho que está todo mundo trabalhando para entender essas funções. Mas eu acho que isso quebra um pouco desse paradigma que a gente tinha, né? De que, não, a ecolalia tem que ser extinguida, não é funcional. Não, ela é funcional, dá um trabalho danado para a gente entender as funções, ampliar esse... Não é aquela típica, já não é, então você tem que, né, já tem que olhar de uma forma diferente para aquilo. Se você for tentar achar um padrão normal de desenvolvimento, já não tá ali. Já, exatamente. Né? Então, não é com esse olhar, né, que você tem que buscar. Exatamente. Eu, do Arthur, disso de quando ele começou a falar, então... A gente fez muitos treinos para linkar, foi muito treino, muito, para linkar isso de forma mecânica, repetida, tudo mecânico. É o que eu falei para você, nada aconteceu lá em casa, nada espontâneo, não veio tipo um boom, não tive booms, eu tive repetição. De forma que, tipo assim, faz, aí parece que não tá dando, faz, aí um dia ligou, sabe? E é engraçado porque eu consigo visualizar esses processos de desenvolvimento do Arthur todos estanques, como se fossem gavetinhas separadas, sabe? E aí não juntava, assim, eu falo que parecia luzinha de Natal, aqueles fios desencapados, acende uma aqui, não acende aqui, não tá conectado, sabe? Como que eu chego ali, né, pra juntar, né? Sim. Então, por exemplo, isso dele entender a função de comunicação, eu lembro que eu fazia muito assim, colocava meu marido longe e falava, vamos chamar o papai. Ele já levantava para ir lá buscar o papai. E eu dizia, não, filho, chamar, mais fácil chamar papai. Aí o Roberto já aparecia. E aí a gente foi fazendo isso muitas vezes. Tipo, não foi um link fácil. Eu falava, cara, não entende. Que tipo assim, falei, apareceu. Tipo, eu tive que fazer isso muitas vezes. E não era uma vez no dia, era o tempo inteiro a gente fazia isso em casa. Eu lembro, a gente ia na frente da casa da minha mãe, chamava minha mãe, né, ela já estava ali de prontidão, e era sempre esse o combinado, de falar e a prontidão, falar e atender, porque ele não linkava, sabe? Depois, quando linkou, ele não tinha prosódia. Aí tive que trabalhar a prosódia, ainda com palavrinhas, assim. Então, mamãe tá longe, né? Tipo, então eu punha o meu marido de novo no fim do corredor. Vamos chamar o papai agora? Papai, filho, ele tá longe, mais alto. Papai.
Aí é a mesma coisa, na frente da casa da minha mãe, de novo. Quer dizer, o mesmo treino, mas aí com funções diferentes. Por isso que eu tô dizendo que a gente teve que subdividir em mini etapas de cada coisa, sabe? Então, era o mesmo treino de funções diferentes, porque não linkava, sabe? Sim. Aí, de novo, então, o chamar alto. Depois, o baixo eu tive que fazer também, né? Ó, baixinho, a gente tá perto, filho, fala mais baixo. Até hoje ele tem total... Engraçado que disso, teve uma época, por conta das máscaras da pandemia, o Arthur tudo ele falava gritado, porque tava com a máscara. Então vai na escola, todo mundo com máscara, você não faz leitura labial, aqueles griteiros, né? Ele falava assim, é por causa disso, né? Sei lá, filho, você tá gritando na orelha da mamãe, né? Tipo... Mas aí saiu a máscara e ele continuou. Então ele tem ainda essa dificuldade de... Se ele tá longe, tá vindo falando num tom, ele chega no teu ouvido e continua no mesmo tom. Então eu tenho que falar, filho, a gente tá próximo, né? Pode falar um pouco mais baixo, mamãe te ouve daqui. Ou então ele tá falando comigo e tá no outro cômodo, eu falo, filho, mamãe não escutou, tava no outro cômodo, então você precisa falar mais alto. Então você vê, ainda não é assim, sabe, tão natural. É treinado. Entende? É treinado, condicionado. Sempre conta, assim, né? Não sei se você já me viu falar sobre isso, mas uma vez eu fui fazer uma formação fora e a gente ficava hospedado com a família, com a criança que era a nossa modelo de terapia. E era uma casa, né, que não era... Que ninguém morava ali, né? A gente e ainda era uma casa totalmente diferente, porque era tipo um chalé numa estação de esqui, era verão e tal, mas era uma casa diferente. E aí, um dia eu acordei de manhã e a criança tinha acordado, só a criança, tinha acordado, saído da cama, descido as escadas, subido numa banqueta alta, pego um saco de pão, levado para a sala, rasgou o saco de pão e estava comendo pão na sala. E aí eu falei, e alguém ainda tem coragem de dizer que tem preguiça de falar? Porque olha tudo que ele teve que fazer, porque ele não sabe que ele pode chacoalhar a mãe e de algum jeito mostrar que está com fome. E é preguiça, né? Claro que não. Claro que não. Então, assim, trabalhei uma criança pequena, consegui desenvolver todos esses planejamentos motores para fazer uma coisa simples só porque estava com fome. Exato. Olha isso, né? Isso me deixava espantada também, porque eu ficava, caramba, é muito mais custoso buscar tudo, apontar, do que falar. Sim, é muito mais. Muito. Mas não... Porque falta justamente esse ponto aí da pragmática, de não saber o que é que eu consigo fazer com comunicação. Não conseguir ter a iniciativa, né? E é isso, né? Justamente essa pragmática que faz a cola, né? Você estava falando do Arthur das gavetinhas. É a pragmática, eu falo que é o regente da orquestra. Porque, né, e eu acho que essa é a maior contribuição do fonoaudiólogo, né, no tratamento de crianças com TEA, é justamente poder desenvolver essa pragmática, porque, né, o ABA é maravilhoso quando a gente pensa em toda a parte do comportamento verbal e tal, mas a cola disso tudo é a pragmática, é conseguir, né, desenvolver as funções. Então, não adianta falar, você falou, né, não é bizarro? Tudo que você quer que a criança fale. E aí, quando ela fala, você fala, opa, né? Não funcionou. Não funcionou. E aí, né, colar, né, as palavras para formar uma frase com regras, com uma prosódia adequada, dentro de um contexto, é muito complexo, mas é a pragmática que faz. Então, é isso que, para mim, né, é o que eu acredito que o fonoaudiólogo é maior essencial. Contribuição, assim, e que é da especialidade do fonoaudiólogo, Exatamente. É da expertise que é só de vocês, né? Exatamente. Essa técnica que vai ser aplicada nesses treinos, né? Exatamente, porque se não tiver o fonoaudiólogo fazendo isso, né? É isso que eu acho que faz toda a diferença para complementar o ABA. Se todo mundo só fizer comportamento verbal, falta, né, essa parte da funcionalidade. Então, acho que tem que ter esse olhar. Tanto que quando eu consegui vaga com a fono, né, lá na minha cidade, que eu estava te falando que eu fiquei tempo na fila de espera, né, o Arthur já estava falando.
mas nessa fase de falando, não estava se comunicando. Então, e aí foi realmente na fono que a gente foi trabalhando a linguagem, né? E essa comunicação como um todo. Que ele já tinha adquirido esse comportamento verbal. Mas, de novo, não comunicava. E depois disso, de eu treinando palavrinhas, né? Eu fui fazendo construção de frases maiores com ele e tal. E aí ele começou a me responder quando a gente fazia um diálogo, mas ele respondia sempre se aproveitando da minha frase. Então, por exemplo, quando eu buscava o Arthur na escola, então eu sempre sabia tudo que tinha sido feito, porque tem o cronograma, né? Eu sabia que aquele dia era parque, areia, pintura. Então, a partir disso, eu puxava assuntos específicos com ele, perguntas mais direcionadas, né? Então, filho, hoje foi o dia de areia. Você foi na areia? Areia. Ah, que legal. Então, e aí depois você foi no parque? Parque. Então, ele pegava sempre a última palavrinha para me responder, mas me respondia. Mas não me contava, não falava nada e tal. E eu parecia um papagaio em casa o tempo inteiro, falando e tentando dar um modelo, né, e tal. E aí eu lembro que um dia eu busquei ele na escola e a professora falou assim, Mirela, hoje ele estava muito agitado e hoje ele... O que é que ela falou? Que ele ficou, não é de castigo. Ficou pensando. Teve tipo alguma... eu nem sabia lá a expressão, agora eu esqueci. Mas porque ele foi desobediente lá na areia e tal, e aí a punição, né, vamos dizer assim, ele foi tirado da brincadeira, né? E nunca tinha acontecido. Ela falou assim, olha, hoje ele tá muito agitado, ele tá disperso, ele tá reativo, né? Falei, nossa, tá bom, vou observar, né? E aí eu fui buscar, eu tirava ele mais cedo pra levar pra fono, porque era o horário que eu tinha conseguido, era no horário do dia da escola. E aí, no caminho, eu fui conversando com ele até a fono, falei assim, filho, você brincou na areia? Areia. Eu falei assim, mas o que aconteceu? Tava legal, hoje você brincou? Ele tinha brigado com algum amiguinho, um negócio assim. E aí ele virou pra mim e falou assim, bateu no amigo. Aí eu, que legal, né? Tipo, que coisa que eu bati o carro. Falei, que legal, porque ele foi a primeira fala espontânea que ele me deu sem um modelo. Ele falou outra coisa. Sim. E aí eu continuei o diálogo com ele, mas você... filho, né? Tipo assim, você pediu desculpas? Eu lembro que eu perguntei, ele falou não. E aí, depois eu perguntei, depois você deu um beijo, um abraço? Não, eu perguntei se você tinha dado um beijo num amigo depois e tal. E aí ele respondeu abraço. Nossa, eu cheguei aquele dia na fone e eu assim, ó, ele falou. Tentando agir naturalmente, né, na frente dele, só que não. E foi a primeira vez que ele foi me dando respostas espontâneas. E foi, tipo... sei lá, vamos supor, uns 6 meses ele já falando e não se comunicando e depois só reproduzindo o modelo. Modelo. E aí um dia falou. E aí também eu pensei, agora vai. Não, só que também não. Então não foi, tipo, aí começou a falar e aí, não. Ele falava só às vezes, ele ainda tinha esse, não vou dizer o hábito, né, mas de buscar... de não usar as palavras, então não teve esse boom também. Então, de novo, adquiriu mais um degrau, aí ali naquele degrau, ali, sabe? Então, era bem isso, parecia um fio desencapado, você aprende um negócio e não dá continuidade. Mas você vê que interessante, né, essa situação, ele falou, bateu no amigo. Ele não era uma situação pronta que ele linkou de outro lugar e tal. Não. Mas ele falou provavelmente o que a professora falou lá no momento. Ele não falou, eu bati no amigo. Bateu no amigo, foi o que a professora... Isso. Poxa, você bateu no amigo, né? E tal. Então ele daí outro modelo. Mas super bacana, porque ele conseguiu responder. A mesma coisa, né? Você estava contando que ele usava areia... brincou, né, para continuar a conversa, ele está usando, né, esse prosódia, seu assim, padrão para responder. Mas tem uma função. Tem uma função. E aí, se a gente, né, reforça, se a gente usa e compreende, né, e valida isso como uma resposta, a criança acha um caminho, né? Porque se a gente só valida o que é super espontâneo, estruturado, tal, né, a criança
não, né, ela não percebe que ela pode ser compreendida dessa forma e não tem esse vira reforçador também, né? Não vira, porque ela fala, poxa, né, é isso que eu tenho para oferecer, mas eu não sou entendida, não é suficiente, então deixa para tudo lá, bem. né? Então, validar isso é super importante. Mas eu acho que tem uma coisa, né, que você está falando, né, do quanto que né, custoso e repetição e tal, mas eu acho que muito né, do que você conta em muitos episódios aqui do podcast, eu acho que para mim faz todo sentido, porque a comunicação acontece o tempo todo, né? E não tem ninguém que seja mais reforçador do que pai e mãe. E quando a família, né, abraça isso, e a gente sabe, né, que a realidade é muito complexa, e que todo mundo trabalha pra caramba, e que, né, dar conta de tudo não é fácil, mas a comunicação acontece o tempo todo, quando você está dando comida, quando você está dando banho, quando você põe para dormir, né? Então, ter, né, essa visão, esse olhar de, não, vamos lá, vamos fazer acontecer, entendeu? Vamos fazer, né, junto, vamos reforçar aqui em casa, num modelo, né, contextualizado, natural e tal, tudo aquilo que é abordado nas terapias. Eu acho que isso faz muita diferença. É o que a gente estava conversando, né, de que você dizendo, quando você atende famílias que estão envolvidas no processo e famílias que não estão. E aí nem julgamento nenhum, por N motivos, só não estão. Sim. Pode ser por N motivos, mas a diferença é gritante, não é? É muito diferente, porque é o que eu tô te falando, não tem... É impossível, né? Qualquer terapeuta, por mais maravilhoso que a pessoa seja, mais propósito, mais coração, né? Ser reforçador como é pai e mãe. Sim. Possível a gente conseguir conhecer a criança como o pai e a mãe conhecem. E aí, né, quando a família de fato abraça e vem junto, primeiro que eu já acho que muda a energia, sabe? Assim, quando tá todo mundo junto, caminhando no mesmo passo. Porque para vocês como profissional também, não é? Porque deve ser muito desmotivador. Você vê um mega potencial de uma criança, você viu o que conseguiu numa sessão, e aí você vai atender na próxima, você sabe que não foi feito nada. Sim, e pior, né? Quando você, por exemplo, né, percebe que a criança ficou o final de semana inteiro na tela. Aí na segunda-feira você vai trabalhar, é aversivo, é difícil para todo mundo, para a criança, para a gente, para a mãe, né? Então, assim, né, além de não evoluir, a gente descompassa o ritmo, né? É um nadando contra a maré ali. E é zero julgamento mesmo, porque eu sei, né? Não, é só a constatação. Que a vida não é fácil. Mas é só a constatação. Tipo, não é, né? Assim, se não tem isso, porque fica pensa difícil. em comunicação, né? Não dá pra gente pensar em programa, né? Como é no ABA, por exemplo. A gente precisa treinar, de fato, isso na vida. Você não tá contando, né? Que você colocava na frente da casa da sua mãe, o marido no corredor. A gente precisa treinar isso na vida. Isso. Não adianta a gente achar que na terapia vai resolver tudo. Isso não. precisa ter uma aplicação prática. Precisa. E quando, né, a família vem junto, a energia muda, as coisas acontecem. E não precisa, né, nada super, mega, hiper estruturado. Precisa estar ali, presença real e vontade, né, de fazer acontecer. Não que eu acho que as pessoas não têm vontade, mas é que eu acho que às vezes o ciclo faz com que não tenha essa presença, né? Sim. Que é tão importante. Porque eu falo assim, a gente ali no interior de São Paulo, e imagino que então nos outros estados a mesma coisa, a nossa realidade ali de criança que tem estimulação intensiva, tem a família envolvida, ponto. Ninguém ali tem profissional suficiente para toda essa estimulação, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem vaga, ou porque não tem profissional competente para isso. Então, tipo, todo mundo que de alguma forma que eu convivo conseguiu uma intervenção intensiva, a intensidade veio por conta da família, de reprodução dessas estimulações, né? Porque senão a conta não fecha. Então, quando foi o que eu estava te falando, eu fiquei meses na fila da fono. Quando eu consegui, e foi o que eu tinha conseguido, era uma sessão por semana. Então, não ia fazer milagre, gente. Pensa, uma vez por semana. Sim. Então, só que a fono que me acompanhou com o Arthur chama Suzy Belo. Ela é maravilhosa. Ela já participou aqui. Um beijo pra Suzy. E ela me orientava. Todo fim de sessão, ela sempre me orientava o que tinha sido trabalhado
Então, época que a gente estava trabalhando algumas trocas de fonemas, entonações do Arthur, ela me dava um direcionamento. E ela me indicava livrinhos, perguntava às vezes dica de brincadeira, como que você fez aqui, porque eu não ficava na sessão com o Arthur. Nunca fiquei, sempre bem pouco, mas no começo de adaptação, porque ele ficava bem melhor sozinho e rendia mais sem mim. Eu ficava esperando lá de fora, mas sempre muita transparência. Todo mundo que atendeu o Arthur sempre soube o que estava fazendo, sempre tive acesso, sempre tive a troca. Eu não ficava, no caso, porque eu não ficava. Isso, né? Então, aí ela me passava. E às vezes, eu lembro assim, às vezes, tipo, já tava o outro paciente esperando por ser autista, tava ali, não podia demorar. Ela escrevia bilhetinhos pra mim e a gente depois falava no WhatsApp. Mas eu saía de lá, toda a sessão, eu saía orientada. Então, daí naquela semana, eu fazia. Então, quando chegava na outra sessão, muitas vezes ela já conseguia pular para a próxima etapa. Tinha diferença. Entendeu? Então, tipo, eu lembro até de fonemas, ela me indicou, tem uma coleção de livros, acho que chama 5 Estrelinhas. Eu já falei dessa coleção aqui, que para quem estiver fazendo esse tipo de treino, né? Repete bastante fonemas. Então, vamos supor... Tava falando mamã, aí tinha lá o macaco com a mola maluca. Aí o livrinho falava isso várias vezes, tipo, mamã, aquele, né? E então aí eu usava muito isso, assim, com o Arthur, para essa repetição de palavras, a sonoridade e tal. Eu lembro, sei lá, eu lembro, ela falou assim, a gente tá fazendo a chuva, aí aquela semana eu brincava de chuva, de xixi, chuchu, xaxaxá, fazia tudo quanto é coisa aquela semana inteira, treinando isso com ele. E então a gente tem que estar conectado. E eu treinava o quê? Vou levando para a escola, buscando da escola, levando na terapia, hora que voltava em terapia, no banho, porque não tinha esse tempo todo para ficar fazendo as estimulações, né? Mas essa constância. Porque com o Arthur, tudo foi muito na repetição. É isso que eu tô dizendo, tipo, eu não consegui, de todo o desenvolvimento do Arthur, nada sem essa repetição. Tudo. Tudo foi assim, fracionado e repetição. Então, foi mecânico mesmo. E aí é que tá, né? Como é que a gente sabe se tá dando certo? Porque assim, né, é né, algo que acontece, né, muito essa questão. Como é que você sabe se não tá dando certo, né? Uma criança não tá evoluindo bem se você não tem consistência e não tem repetição. Então, assim, o que me vê triste é quando a criança chega, por exemplo, né, para terapia e usa a comunicação alternativa e tira o iPad de dentro da mochila. Tipo, esparadrapo aqui, né? Tipo, você estava na mochila, então estava sem nada. Como é que faz, né? Imagina você ter uma única forma de se comunicar e alguém... Sua voz guardada ali. Exatamente. Então, assim... como é que a gente dá isso? Até uma angústia para o próprio terapeuta, eu acho, né? Porque a gente, né, vai criando, usa as técnicas, né, para achar um caminho. Eu falo que tudo que a gente aprende, né, de técnica na vida, né, por exemplo, na fonoaudiologia, às vezes a gente vai fazer um curso, uma certificação mega cara, não sei o quê, e de TEA falam 5 minutos. Porque tudo é muito particular, né? Não tem um caminho óbvio. A gente tem que achar um acesso, né, com a criança. E, né, a gente, às vezes, né, faz 1000 coisas ali, planeja 1000 coisas, tal, acha um caminho. Mas como a gente sabe, né, se está tendo né, dificuldade porque não tem consistência, não tem repetição, ou é a técnica que não está dando certo? É uma angústia, difícil, muitas vezes. Né? E aqui no Brasil, eu acho que tem uma coisa que é muito complicada, que é essa questão da terceirização, que não tem no resto do mundo. Porque no resto do mundo, as pessoas recebem treino um parental, limite. não é? Né, uma quantidade pequena e o investimento geralmente é muito maior na família. Justamente porque não é possível dar essa intensidade para todo mundo. Então, a família faz o apoio. E aqui é o movimento ao contrário, na verdade, se busca muito por intensidade com profissional. Eu quero pegar, levar para casa, dar banho e botar na cama. Não, né? E, mais uma vez, zero julgamento em relação a isso. Eu super entendo, mas acho que vai ter que cortar, né?
Não, vamos continuar. Por Não, causa eu do- deixo do barulho. barulhinho. Não, aqui é assim, gente, nós estamos no apartamento aqui, e aí eu toco o interfone, aperta a vida campainha, real. chega provavelmente é a água que a gente pediu. Água, aí, não passaremos sede. E aí, assim, é zero julgamento, porque né, quem é mãe de autista, é raríssimo ser um profissional para entender isso, Sim, né? sim. Raríssimo ter outra experiência em relação a isso para saber como é que é. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar culturalmente modelo. no Brasil. Tanto sabe? acho que assim, da família entender. É que eu falo que muitas mães não entenderam o poder que elas têm na mão. Porque, tipo assim, eu como mãe, o que eu posso fazer? Tipo, muito mais que o profissional, Muito, inclusive. muito. Então, que eu bato muito nessa tecla, diferente de várias questões de saúde, de doenças ou determinados transtornos, que a gente fica impotente como mãe. A gente só pode o quê? Fazer oração, ajoelhar, pedir para Deus. Sim. Que a gente não tem expertise, não tem o que a gente possa fazer. Não é esse o caso no autismo. Não. Nesse a gente tem muito a fazer. É cansativo, é desgastante, a responsabilidade é grande? É. Mas eu também acho que é uma libertação que isso esteja na minha mão. Porque eu desenvolvimento do meu filho, se tiver que falar assim, você entregaria na mão de quem o desenvolvimento dele? Na minha, ninguém vai fazer por ele o que eu faço, Sim. sabe? Então, é sufocante, mas eu também acho que é libertador, porque eu não estou impotente. E não depende de ninguém. Eu não estou impotente. Então, isso sempre me empoderou muito. E às vezes eu encontro muitas famílias que acho que não entenderam isso. De que, É assim, possível. é muito possível e é necessário, na verdade. Se não for feito, não vai desenvolver da forma que poderia. Sim, sim. Né? E a outra falha que eu acho que acontece, que é já do nosso modelo, que, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, a família sempre é o treinamento, muito treinamento em casa. Aqui a gente tem essa estrutura de clínicas. Uhum. Então, é fácil cair nessa de só levar e buscar, Uhum. se você conseguiu o tratamento. Uhum. E, além disso, muitos profissionais não dão essa orientação. Sim. Cara, tipo assim, você fica lá, a criança lá na salinha fechada, você nem participou, não porque você não quis, mas porque você não tem acesso, não te dão um feedback, não te falam o que foi. Como que foi? Bem. Não, bem, você tá de sacanagem. Não, bem. Aí, se fosse bem, eu não tava aqui. Aí, bem, a gente Né? tá com problema, né? Se você precisa se esforçar e explicar mais. E não dão esse feedback. Parece que querem segurar ali o paciente, sabe? Sim. Criar essa dependência. Sim. Então, é um modelo. Esse modelo não funciona. Não Esse funciona. modelo no Brasil não funciona. Não funciona. Então, tem que ter uma viradinha de chave das famílias, dos profissionais. Sim. Porque, tipo, não tem tempo, não existe isso de não ter tempo. Isso tem que estar no teu cronograma, no programa de intervenção da criança, tem que estar a questão dos pais. Sim. De chamar, é aqui, você vai fazer assim, é essa. Pode ser pessoalmente, pode ser por grupo, pode ser o método que você vai achar, não me importa. Eu tinha bilhetinhos. Sim. Se eu não precisava, se eu estava em dúvida, eu mandava áudio e mandava mensagem, ela me respondia quando dava, e aí a gente ia fazendo, Sim. entendeu? O que não dá é para não ter essa troca. Sim. Né, eu sempre uso um exemplo assim que eu acho, né, a gente, por exemplo, trabalha muito com jogo simbólico, maturidade simbólica, ensinar a criança a brincar, né? Que adianta ela brincar na terapia e não brincar em casa? E a mãe e o pai não sabem o que fazer com aquela criança. E é fácil brincar com criança com TEA? De jeito nenhum. Não, é muito difícil. Muito difícil, muito. Né, a gente precisa ajudar a Muito, família. exato, precisa. Mas, né, quem vai brincar de fato, né, sou eu na terapia, um tiquinho assim o resto do tempo. Uhum. Então, né, às vezes também tem esse outro lado, né, a família passa o final de semana no iPad, mas, poxa, o que eu vou fazer? Né, eu não sei brincar com ele. Sim. Nada que eu faço dura mais do que 2 minutos. Pô, chega uma hora que ele cansa, então eu acho que, né, também tem isso, a gente faz apoio, a gente precisa pensar na rotina das pessoas, a gente terapeuta, né? Pensar Sim. na rotina, o que facilita? Eu preciso Isso. dar dica de um brinquedo que seja possível, de um jeito de brincar. Dica prática, Sim. porque muitas pessoas não sabem brincar. Sim. Eu sempre tive facilidade de brincar, sempre fui a tia da recreação. Mas eu tive essa questão com meu filho porque eu brincava com todas as crianças e eu não conseguia brincar com meu filho.
eu montava, assim, as brincadeiras, priminhos, minha família é enorme, farofeira, cheio de primo, parente, a gente é tudo unido, junto, misturado. Então, eu era, assim, a diversão da meninada, e eu não era do meu filho. E não é difícil? Muito difícil. Eu montava brincadeiras, circuitos, tipo, sabe, assim, caça ao tesouro, nananã. O meu filho não participava. Então, eu também precisei de ajuda, tipo, como eu faço? Porque... é só brincar. Tá, eu sento e não olha na minha cara, tá um pouco difícil aqui o negócio. Tipo, porque o Arthur, ele fazia isso. Quando eu ia me aproximando dele, ele ficava empilhando blocos. Empilhando blocos. E aí, se eu ia tentar brincar, ele virava de costas pra mim, puxava as coisas, tipo assim, mãe, me erra, né? Você tá atrapalhando aqui. Então, hoje eu consigo entender que a minha interação era completamente errada. Porque eu queria brincar com ele como eu brincava com as crianças típicas, era o que eu conhecia. Você queria estragar a brincadeira dele para ele fazer a sua. Exatamente isso. Ou então eu queria me meter na brincadeira dele, queria pegar o bloco. Pô, o menino tá todo com raciocínio montando ali, eu vou lá e tiro. Sim, né? Muita aversividade. Muito. Né? Então, a minha intenção era ótima, mas a técnica zero, né? Então, eu precisei de ajuda. Sim. E aí, até quando teve... As meninas do ABA estavam auxiliando, atendendo ele lá, e eu ainda estava com muita dificuldade em casa de conseguir isso, né? Eu precisava ver mesmo, eu precisava de modelo. Então, eu assisti algumas sessões para entender, né? E por um mês eu chamei pessoa, era uma AT que ia em casa todo sábado de manhã para me ajudar, eu e meu marido, a brincar com o Arthur. Para dar um modelo, porque estava difícil, assim, eu não estava conseguindo. Então, a gente precisa mesmo de dicas práticas, de modelo, então, se não vai na tua casa, você entrar numa sessão, se não for a sessão inteira, parte dela a gente precisa ver, porque esse é um mundo completamente novo. Sim. E isso, porque tem muita gente que fala assim, mas Mi, eu não sei brincar. Falo, mas eu sabia e também não conseguia. Sim. Porque... é um brincar diferente. Sim. É totalmente diferente. Para mim era muito frustrante. Muito. Isso me doía, assim, na alma. Meu filho não tinha interesse por nada que eu tentava. Né? Não, e quando você fala brincar, faz o quê, né? Vai comprar um jogo na loja de brinquedo. Um brinquedo, um negócio. Nossa, meu filho não podia se importar menos, no caso. Tanto que, tipo assim, ele não tinha repertório nenhum. Meu primeiro acesso a ele foram as brincadeiras sensórios sociais. Sim. E foi incrível, eu achava que aquilo era tão nada. E o poder disso foi a partir de... Porque ele não tinha interesse por nada. Sim. Nenhum personagem, nenhum brinquedo não dava função, não compartilhava. Tipo, o que me restou? Cosquinha, jogar pra cima, nessas, assim, jogar lençol, embrulhar ele, nananã, tipo... Foi esse recurso que eu tive por bastante tempo. E eu acho que isso, né, tem tudo a ver também com essa questão da ecolalia, né, que a gente estava conversando da Gestalt, porque assim, você vê, né, a gente às vezes fica lá numa batalha para a criança falar uma palavra, aí você faz um assim, na hora a criança acende, aí você faz de novo, a criança acende, né, de fato a gente conseguiu olhar, reduzir a expectativa, olhar de fato o que a criança precisa, né, e ser capaz de ser sensível, né, para acessar nessas pequenas coisas. Sim. Então, não vai falar, né, uma frase espontânea agora, tudo bem, mas se ele conseguir linkar o numa situação delicada, é super funcional, né? Isso te linka com a criança numa situação real de comunicação, né? Sim. Se ele usa a frase lá da Peppa para expressar, né, alguma coisa, porque a Peppa é mal criada, não sei o quê, mas é o link daquele momento. Gente, para. Não. Deixa pra lá. Para. A gente, não, tem que escolher nossas batalhas. O que é isso? Não. Então, né, vamos usar isso em favor, né? Vamos usar. Ecolalia mas é o que é possível para agora. E que bom que é possível. Então, e é importante isso, das pessoas entenderem que a ecolalia não é ruim. Você não precisa extinguir, você não precisa ficar com medo dela. A dificuldade, acho que é realmente tentar entender aquela função. Exatamente. Né? E para um direcionamento. E se é o que é possível, ampliar esse repertório, usar mais, né? Ou usar, pesquisar o que a criança gosta, entender a função, usar aquele mesmo padrão da criança em outras situações, para ampliar esse leque e essas fases irem, né, se desenrolando até chegar
numa fala mais próxima do tal do típico. O Arthur, ele teve um pouco de ecolalia tardia, mas não foi muito significativo. E quando ele até começou, que ele não falava nada, teve um período que ele começou uns mamamá, eu achei que era mamãe, mas daí também ele olhava para um caminhão e dizia mamamá, olhava para um pássaro, mamamá, então não era mãe. Mas eu achei no começo, tá falando mamãe, né? E foi só isso também, enfim, parou. E depois ele teve um período de ecolalia tardia, mas também não foi muito significativo. O que ele ainda tem, e que hoje, como a fala dele já está bem mais complexa, elaborada, ele fala rápido, tem entonação e tal, as pessoas não percebem. Mas, tanto até que quando eu falei assim, nossa, ele está fazendo isso, e eu até fui falar com o meu marido, com a minha mãe, assim, não, falei, tá, presta atenção. Não, eu tive que conseguir filmar uns takezinhos, e que era muito aleatório, então nem toda hora eu conseguia, para mostrar, porque aí eu até mandei para o doutor Paulo, né, liberalista, falei, doutor, o que é isso aqui que o Arthur está fazendo? Porque ele começou, ele repete o finalzinho da frase, então, sei lá, vamos falar assim, mamãe, eu quero água. Aí, tipo, mamãe, porque daí eu fui pegar minha mochila, Ila, e aí que não sei o quê, não tem toda essa pausa que eu tô dizendo, não se destaca tanto assim, mas porque é mais complexa. E na época eu até achei assim, bom, será que é um agregador de tempo? Porque ele começou a falar frases muito complexas, raciocínios muito complexos, longos, pontuar coisas, né, relacionar a questão temporal, conjugação verbal, plural, né, singular e tal. Falei assim, eu achei que fosse um agregador de tempo para dar continuidade para o raciocínio. Mas depois eu percebi que não, e também que era muito aleatório. Às vezes, um dia que ele estava mais agitado, ele reproduzia mais isso. E aí, às vezes, passava uns dias sem... E aí eu fiquei assim, gente, será que isso é bom, isso é ruim? O que é isso? Né? Tipo, não sei. Tem que estar atenta a essas coisas. Aí eu lembro que eu filmei e mandei até pro Dr. Paulo. E aí ele falou assim, ó, é palilalia? Aí ele falou assim, Mirela, tudo bem, tá tudo certo, não precisa se preocupar, é isso, pode ser que suma, pode ser que não, pode ser que vai, que volte, né, mas é tipo uma ecolalia, assim, né, um eco. É o tal do eco, né, real, que fica emitindo. como se fosse e tem a ver com o processamento, né, da informação, da linguagem, a parte motora também, enfim. A grande questão é como você lida com isso, né? Porque às vezes a criança super chama atenção, fica todo mundo desesperado, e aí começa a tentar bloquear e não sei o quê, e aí pronto, fica crônico. Né, tem que observar, né, olhar, pensar no contexto, se é o dia que a criança está mais cansada, se ela está mais agitada e tal, e né, levar dá pouca atenção para isso. Não, talvez não atenção, né? Mas dá pouco valor, digamos assim, né? Porque a tendência é melhorar. Então, e mesmo que assim não melhore ou que fique assim, então quando eu entendi que isso faz parte? Isso, porque era só isso que eu queria saber. É um sinal de alguma coisa? Tipo, é diferente do que eu conheço. Ele não fazia antes, começou a fazer agora, né? Não, então, fim. Eu acho que a gente precisa mesmo desconstruir o que a gente quer. Como eu disse, o Arthur, a gente treina um monte de contato visual, mas não é instintivo para ele. Tanto que, às vezes, quando eu peço para ele olhar para a pessoa, olhar para mim, ele até dá uma regalada no olho para ver se sustenta mais, se mantém, né? Então, eu não posso esperar um comportamento típico dele, porque não vai ser. Então, isso da fala mesmo, eu não consigo me incomodar ou nem entender, assim, a não ser quando seja algo muito gritante, mas se não, gente, tipo, daí que repete, explica para os amiguinhos, porque tem uma dificuldade, tá aprendendo a falar. Eu acho tão simples lidar com essas coisas. Assim, eu acho que a gente apavora mais do que de fato sabe? E aí é engraçado, porque como o Arthur tem uma compreensão grande, eu comecei a tentar mostrar para ele que ele fazia isso. E aí teve um dia eu falei, filho, você já percebeu que às vezes você repete o finalzinho, assim, da frase e tal? Ele, não, tá. Aí ele tava jogando um videogame, aí ele começou assim, aí eu, ó lá. Aí ele, Aí dali a pouco ele falou alguma coisa, repetiu, ele, mamãe, eu fiz de novo. Tipo,
Aí eu, filho, você fez tudo bem. Eu queria só saber se você tinha percebido. Eu falei, é uma mania sua. Ele acho que é uma mania minha. Ele falou. Então, às vezes, ele não se programa para fazer isso, mas tem hora que ele percebe que ele fez. E tudo bem também, ele não... Cria consciência, às vezes facilita para controlar. Isso, né? Então, assim, porque eu fico trabalhando muito isso com o Arthur, do desenvolvimento dele ser diferente dos demais. E que tudo bem. Que tudo vai se resumir a habilidades e dificuldades. E tá tudo certo. Sim. Então, ele sabe, por exemplo, que ele é diferente com a questão alimentar. Né? Então, ele não come como os amiguinhos, ele tem muita dificuldade, ele se sente observado, se sente vigiado, é difícil para ele. Então, eu explico, você tem dificuldade, né? Você tem, e tudo bem. Seus amiguinhos, cada um tem dificuldade numa coisa, habilidade em outra, tudo certo. E a gente está trabalhando com isso. Ele sabe que ele é autista, ele não sabe exatamente o que é ser autista. Ele acha ótimo, porque ele não pega fila e tem desconto. Então, ele acha assim, você que não é autista, querido, você está perdendo, entendeu? Porque eu tô só na vantagem, é verdade. Ele acha, tipo, o máximo, sabe? E é engraçado que tem o filho de uma amiga minha, José, perguntou para a mãe dele, assim, um dia, assim, mãe, eu sou autista? Ela falava, mas, assim, eles não tinham tido uma conversa, assim, ele tem 7 anos. Aí ela, filho, por quê? Ela queria saber se na escola alguém tinha falado alguma coisa para ele. Aí ele, não, porque todo lugar que a gente vai, você chega pedindo desconto, porque eu sou autista. Tipo, porque ele fica ouvindo ela no balcão, tem desconto, que ele é autista, tem... Aí ele, né, fez esse link, eu falei, que máximo, é uma vantagem, né? tem que achar, né, do limão é uma limonada, exato. Vamos achar a parte boa. É isso, do tipo, são condições e formas diferentes, você vai ter mais dificuldades, outras coisas você vai ter mais facilidade. Eu tento trabalhar com muita naturalidade isso do Arthur, porque hoje ele tem mais consciência. Então, assim, ele pergunta, mamãe, a clínica que ele fazia aba, né, chama núcleo. Ele fala assim, mamãe, só eu da minha sala ia no núcleo, né, na sala da escola. Isso, filho, só você. Por quê? Porque você tinha algumas dificuldades e lá as tias te ajudaram com isso, com aquilo. Aí ele veio me falar esses dias, mamãe, tem um amiguinho na sala, algumas crianças na sala dele falam ainda erradinho. E o Arthur tem a pronúncia muito correta. E aí o fulano fala errado, né, mamãe? Ele ainda não sabe falar. Eu falei assim, não, ele tá aprendendo a falar. Aí eu falo pra ele, você teve muita dificuldade pra falar. Aí ele, eu não tenho dificuldade para falar. Eu falei, você não lembra, mas quando você era petitiquinho, você teve. Você lembra que eu te levava na tia Suzy, que brincava com você, porque ele teve alta, né? Ele teve alta, tipo, a gente começou com 2 aninhos e pouco, com 4 aninhos ele teve alta da fono. Depois ele teve alta da clínica do ABA, mas eu fiquei como AT fazendo as aplicações em casa, né, com ele e tal. Então, ele era muito petitico. Mas agora que ele tem feito esse link, eu assim, você não lembra a tia Suzy, que você ia lá brincar de dinossauro com ela? Falei, então, você tinha dificuldade de falar algumas palavrinhas, a tia Suzy brincava com você e te ensinava, né? E ainda mais agora que a gente vai retomar terapias, então, eu não quero, assim, eu ainda até estava com essa preocupação, ele está com 6 anos e meio, e quando a gente foi tendo esses avanços e foi tendo altas de terapias, eu consegui colocar no Arthur em atividade extracurricular, porque eu não tinha tempo para pensar em nada. Natação, nada. Judô. Não tinha horário para isso, né? E aí, quando foi vagando o horário, eu fui estruturando. Então, o Arthur, ele faz Kung Fu, faz Judô, e ele estava fazendo robótica. E aí, para voltar, e aí, de novo, a gente vai retomar um treino intensivo, com base, assim, focado na seletividade alimentar e rigidez cognitiva, né? E eu não queria que ele se sentisse ou punido por ser autista. Tipo, cara, lutamos tanto para conseguir desenvolver habilidades sociais, intenção comunicativa. Aí agora eu tiro ele de todas essas atividades que ele gosta para voltar para uma salinha de terapia. Eu falei, não vou fazer isso. Não vou. Tipo, porque lá em Rio Preto, pra você ter ideia, Rio Preto não tem nenhuma clínica multidisciplinar. Você tem noção que é isso? Tipo, não tem. E ainda uns formatos muito, assim, mais intervenção precoce. Bem precoce. Então, funcionou muito pro Arthur lá atrás. Hoje não faz o menor sentido para ele. Então,
até quando eu fui buscar ajuda de novo das meninas, né, até falei assim, olha, esse modelo não cabe para ele, eu queria saber se a gente pode tentar fazer algo diferente para ele. Customizar, né? Porque, tipo, se for isso, então eu vou continuar sozinha, sei lá, não sei o que eu vou fazer, mas não sei o que eu vou fazer. Mas assim, isso aqui não vai rolar, né? E elas, não, Mi, tudo bem. Então aí se uniram as meninas do ABA e da integração sensorial, né, para montar e aproveitar o que ele já faz. E aí dentro disso, os treinos, as estimulações dele e tal. Porque, de novo, eu tava muito aflita de tipo, meu Deus, mas eu vou ter que tirar ele? Como que eu explico isso para ele? Por que que você vai ter que sair do Kung Fu com seus amiguinhos? Né? Que legal, que ele gosta, isso. Né? Então, eu fiquei muito, muito aflita de como eu ia explicar isso para ele, né? Então, ele já sabe que ele vai ter que retomar terapias. Então, elas voltaram na escola para avaliar e ficar observando, e ele quer saber por que ela tá ali olhando ele. E tá aqui só para mim? Por que só para mim? Tipo, não tem mais ninguém aqui olhando para os meus amiguinhos, né? Sim. E por que tá aqui comigo na hora do lanche? Ele sabe da dificuldade dele, ele não quer que fique observando. Então, eu tenho que ter todo esse cuidado porque eu conto com a colaboração dele. Sim. E não pode ser algo que ele se sinta menor por isso, entende? É dele compreender que é uma dificuldade e que é um processo necessário, né? Eu acho que tem a ver com aceitação, né? Aceitação. Porque não deve ser fácil, né? Acho que você, né, com certeza sabe muito melhor que eu sobre isso, mas assim, né, a gente também vê muito o quanto que é difícil enquanto a família de fato não aceita. Porque, em geral, é uma fantasia, né? Eu falo que, assim, a gente, terapeuta, precisa quebrar um pouco dessa fantasia, né? Os pais trazem a criança, muitas vezes, como um brinquedo que não funciona. E o que eles querem é um brinquedo consertado. E, na verdade, né, a gente vai fazer o melhor, né? Vai fazer essa criança chegar no melhor dela. Qual é esse melhor? É muito relativo. Sim. Né? Então, eu falo que os pais têm uma expectativa que, às vezes, o terapeuta nem sabe, né, o que de fato, né, a família está pensando. A gente sabe que a gente vai chegar naquele melhor, mas é isso que é essa a perspectiva da família. Então, eu acho que, né, ir construindo isso junto com a família é importante para ter, de fato, uma aceitação. E essa aceitação, a gente está falando aqui de criança com TEA, mas, né, qualquer pessoa que tem um filho tem 1000 fantasias em relação, né, ao filho que você vai ter. Vou falar da minha filha, por exemplo. Eu tenho uma filha, hoje tem 13 anos, a Clarinha, e, né, sempre sonhei naquelas fantasias cheias de tule, cheias de coisa, não sei o quê. E minha filha tem uma dificuldade de processamento sensorial, nunca usou, não aguenta, não tolera. E, né, eu, terapeuta de autista, ficava numa crise com isso, né? Mas essa é ela, não adianta eu querer, né? Ela nunca vai ser o padrão da princesa, porque é ela. E aceitar isso, né? Eu tô falando de uma coisa banal, mas assim, sim. Aceitar isso foi um processo. E eu acho que é isso, a gente tem que, né, dar esse passo de entender a criança do jeito que ela é, com as particularidades dela, porque, né, é meio clichê, mas ninguém é igual mesmo, todo mundo tem alguma coisa, né, que é mais visível ou menos visível, mas a aceitação faz toda a diferença. Porque até, né, na sua relação com a criança, isso fica mais leve. Sim. De tudo bem, né? Não é perfeito, não vai ser, porque ninguém é, e tudo bem, né? E para ele a carga fica menor também. Isso. Até de aceitar é muito importante pela leveza que a gente vai levando, porque a gente não tá falando de uma condição que você vai, ó, vou dar um gás aqui, 2 aninhos, ó, zerar. Não, é só pra vida inteira. Se Deus quiser, é por muito tempo, né, minha gente? A gente isso quer que o a quê? gente quer. Envelhecer, se morrer a gente nem pode. Não pode. Mãe de autismo não pode morrer. E, então, é um processo longo. Então, a forma como a gente encara isso do copo meio cheio, meio vazio, é uma verdade, né? Então, por exemplo, essas questões alimentares do Arthur, que são bem severas. O fato de eu ter aceitado, eu aceitei real, assim, me dói. Por exemplo, a gente vai numa festinha de aniversário. O Arthur nunca provou sorvete, brigadeiro, um bolo, um pirulito, uma bala, nada. E, tipo, eu quero que meu filho coma porcaria. Não, eu queria que ele vivenciasse experiências. Eu não quero que essa seja a base da alimentação dele, mas ele não participa, né?
Então, eu tenho muitas memórias afetivas, alimentares, de gente na mesa, família, um almoço, um café da tarde e tal. E pro Arthur é sempre muito aversivo, muito desafiador. Então, está na minha equação que quando a gente sai, se a gente vai passear, a questão da alimentação vai ser um porém. Eu não vou poder estar ali no restaurante com todo mundo. Às vezes vai ser em horário completamente diferente. Tem que se preparar. Não, é totalmente diferente. Aí eu posso viver um luto todas as vezes? Eu posso. Mas é mais difícil conduzir desse jeito, porque não vai mudar a minha realidade. Não, você vai sofrer toda a refeição? Toda vez. Não, eu escolhi não. Isso. Então, não. Tipo assim, é assim. E eu fui me adaptando, tipo, tomada no carro, porque tinha que fazer as mamadeiras dele e não era nem só bater a vitamina por ele não mastigar, coar, inclusive, não podia ter um negocinho, aí a temperatura, tudo. Tipo, eu vou sofrer toda vez. Quantas vezes ele se alimenta no dia? Cara, vai ser um calvário a minha vida se eu ficar desse jeito. Então, não. O processo é esse. Então, é assim, aí eu já fui tentando... Não tô dizendo que é fácil. Não. Né? Porque é uma viradinha de chave muito mental, porque a realidade não mudou. Tá igual. Continua sendo trabalhoso. Mas da gente buscar isso de novo, pensando que é uma vida. É uma vida. Né? Então, meu filho foi comer pedaço de carne, tipo um churrasco, agora com 6 anos de idade. E ainda com muita dificuldade, tudo muito picadinho. Então, eu não posso esperar, tipo assim, não adianta toda vez, a molecada comendo churrasco, pegando pipoca, comendo... Esse não é o meu filho. A minha história é marmitar o resto da vida, tô brincando, mas é um marmito para todos os lugares, que não tem as coisas que ele come. E tudo bem, a gente tem que entender, aceitar essa diferença. Porque senão, cara, pensa, é injusto comigo e com ele. Sim. Muito pesado para todo mundo. Muito difícil. Né? Então... E isso, às vezes, até potencializa os problemas. Você estava contando, né? Quando você ia brincar com ele, virava de costas, não sei o quê. Né? Porque é aversivo, de fato, quando a gente não consegue enxergar aonde você pode entrar e de que jeito. Sim. Então, você vai ficando muito pesado. Ainda mais alimentação. Eu falo que a alimentação é o que a gente tem mais delicado, porque, na verdade, é invasivo, inclusive, né? Então, você vê aquelas crianças, forçou comer, ficou 1 ano, 2 anos sem comer nada. Por quê? Porque é uma invasão, de fato, né? Quando a gente tá falando brincar ali, né, não tem essa invasão. Quando você enfia uma coisa dentro da boca da criança, né, imagina o quanto que isso é, né, agressivo. Sim. Então, né, se você não vai com calma, você acaba piorando os processos. Vai ser cada vez mais aversivo e mais difícil. Levar mais leve é melhor para todo mundo. Para todo mundo. Não é fácil. Bem mais fácil eu falar do que você fazer, no caso. Mas eu vou continuar falando. Tipo, um mantra, vai que uma hora entra. Entendeu? Né? Não, a gente tem que escolher não sofrer, né? Eu acho que é uma escolha, de fato. Escolha. Racional, uma escolha racional. E tentar condicionar o seu cérebro. Como é que eu posso fazer isso, né? De um jeito... pesado, sofrido, já que é isso mesmo, isso. Vamos lá. Bora ver que jeito que a gente vai se adaptar. Né? Mais ou menos e cada assim. dia é um dia, né? Dias bons, dias ruins, e é isso aí. Ana Lúcia, muito obrigada por esse bate-papo, pela sua participação. Foi uma delícia. Espero que tenham várias outras. Amém, que assim seja. Toda vez que eu vier aqui para São Paulo, eu te dou uma ligadinha. Com certeza, conta comigo. Muito bom estar aqui, muito gostoso o papo. Dá para ficar o dia inteiro. Não dá? A gente fica costurando, né? Vai que vai, né? É verdade. Obrigada, viu, pelo convite. Obrigada, pessoal. É isso aí, pessoal. Fiquem ligadinhos, então, nessa edição especial de São Paulo. Muita coisa boa por vir. Beijo para vocês. Tchau, tchau.